Bom dia, Nasser. Bom dia, Sinara. Bom dia, Luzenha. É prazer estar aqui com vocês. Estava ouvindo o Pedro, que é o meu colega da PUC, e que eu assino tudo embaixo que ele falou. Você quer começar aí, Azen? Você disse que tinha uma notícia para dar aí. Antes do Reginaldo Nasser da gente fazer pergunta, eu queria dar as últimas lá da guerra do Oriente Médio. Como você disse, não é uma guerra, é um massacre, né? Exato. Vamos lá, as últimas, algumas das últimas, né? Acho que eu pulei aqui e 3.457 crianças já foram mortas em Gaza, 8.300 mortos em Gaza nos bombardeios que começaram depois do ataque do Hamas, 8.306, dados do Ministério da Saúde de Gaza, 8.306 mortos, 3.457 crianças, 21.048 feridos. Então, vocês podem imaginar um sistema de saúde que tinha capacidade para 2.000 pacientes, atendendo 21 mil pessoas, pelos últimos números. Repórteres Sem Fronteira, fez uma investigação sobre a morte do Wissam Abdallah, que trabalhava para Reuters. E ele chegou à conclusão de que Israel atirou nos jornalistas, sabendo que eram jornalistas, porque eles estavam todos devidamente paramentados, os carros estavam paramentados. Isso aconteceu dentro do território do Líbano. E por que o Repórteres Sem Fronteiras, quem quiser pode procurar no YouTube deles, eles fazem um vídeo da investigação que eles fizeram, mostrando que Israel atirou, ou um tanque de Israel, ou quem quer que tenha atirado contra os jornalistas, fez 2 disparos seguidos com separação de 38 a 39 segundos entre um e outro. Então, não é que tenha sido uma morte a deste jornalista do Issam, e vários outros ficaram feridos, inclusive explodiram um carro que tinha a equipe da Al Jazeera, e os repórteres ficaram feridos. Não foram danos colaterais, como se diz, né? Como os americanos... mas eles foram alvo do ataque. Conclusão da reportagem dos Repórteres Sem Fronteiras. O Parlamento de Israel vai discutir na quarta-feira se proíbe a Al Jazeera de operar dentro de Israel, porque a Al Jazeera, gente, como vocês sabem, ela tem a Al Jazeera em árabe, a Al Jazeera em inglês, e ela é assistida em todo o mundo árabe. Então, e ela é uma das poucas emissoras árabes operando hoje dentro de Israel, inclusive. E Israel, obviamente, não quer informação saindo de Gaza. Quanto menos informação, do ponto de vista da guerra, melhor para Israel. Haaretz dizendo o seguinte, o Netanyahu está reclamando que ele foi questionado por jornalistas locais, está dizendo que a mídia de Israel está falando muito mal dele. Por que será, hein? Se ele parecer fraco, pode ser que o Hezbollah entre na guerra. Ele está desesperado porque ele sabe que o pescoço dele está a prêmio. E aí, outra notícia, essa da Anadolu, da Turquia, dizendo o seguinte, o Netanyahu começou a usar um discurso religioso como nunca fez na história. Claro. Os últimos 4 discursos dele, no mais recente, fez uma referência ao Amaleque, dizendo, lembrem-se do que o Amaleque fez a vocês. Amaleque que provocou o êxodo do povo judaico, pelo menos nos textos religiosos. E ele tem usado muito a questão religiosa nos seus discursos. Num deles, dizendo um trecho do livro de Samuel: a glória de Israel não mente e não muda de ideia. Quer dizer, começou a usar um discurso muito religioso. Essas são fotos montadas por uma empresa de tecnologia que a BBC divulgou de Gaza, em 10 e 21 de outubro.
Esse é um vilarejo chamado Atatra, no norte da faixa de Gaza, mostrando a destruição. Aqui, Al-Karama, que é um pouquinho mais ao sul. Olha só a destruição. Como é que alguém ainda pode defender isso, né? Nunca é por onde Israel está tentando entrar no norte de Gaza. Tem havido muito. Então, eles estão devastando para poder fazer uma ocupação parcial, entram e saem. Né? Parece que a estratégia é essa: entrar e não ficar parado para não receber as armas antitanque do Hamas, especialmente. Aqui, um acontecimento das últimas horas, um tanque de Israel foi visto aqui. Alguns tanques de Israel foram vistos na Salah al-Din, nessa rodovia que liga o norte ao sul, colocando em risco dividir Gaza em duas partes. Mas o Hamas diz que eles já se retiraram. Esse é o lugar onde os tanques foram vistos. Então, a invasão de Israel está avançando, né? Já ao norte, eles já fizeram, pelo menos numa praia, puseram uma bandeira lá e estão entrando aqui, foram até esta rodovia no centro de Gaza. Aqui é uma visão geral dos ataques, onde os ataques se concentraram nas primeiras horas terrestres, né? Lá no extremo norte, à esquerda, é onde está a bandeirinha de Israel, numa praia de Gaza. Aqui são os túneis que Israel havia descoberto em 2014, dizendo que o que eles estão fazendo agora é tentar destruir essa rede de túneis, que a gente não sabe exatamente quanto que ela tem. E isso aqui é das últimas horas. Israel atacou a cidade de Tarsa, no sul da Síria. Também está atacando algumas posições do Hezbollah no sul do Líbano. Lembrando que o Hezbollah não entrou na guerra, eu acho que o Reginaldo pode falar, não entrou com toda a força na guerra, o Reginaldo pode falar muito bem sobre isso, porque se o Hezbollah entrasse, ele ameaçaria Haifa, que é o principal porto de Israel, é o centro econômico muito importante, e o Hezbollah tem condições, se entrar na guerra, de causar muito mais dano. Quer dizer, por enquanto, me parece, e o Nasser pode nos dizer, o professor pode nos dizer o que ele acha. Podemos começar com isso, né? O Hezbollah entra nessa guerra? O que você tem visto, Reginaldo Nasser? O Hezbollah e Israel estão em compasso de espera, né? Cada um olhando o outro, e, é claro, não sem mortes, né? Você relatou do jornalista, mas a contagem me parece que já 40 pessoas morreram na fronteira, 80% a 90% libaneses, né? Por ataque de Israel. A Hezbollah tem uma força poderosa, não igual a Israel, mas é uma força poderosa. Em 2006, né, que entraram em guerra, o Líbano foi muito atingido, mas Israel também. Né, e de lá para cá, segundo os analistas militares, o Hezbollah aumentou sua força em termos de mísseis, né, de médio e longo alcance. Mas, por outro lado, o Hezbollah faz parte do governo do Líbano. O Hezbollah tem um perfil em várias questões diferente do Hamas. Né? O Hezbollah faz parte do governo, tem deputados, e o governo do Líbano está numa situação muito ruim, economicamente. O Líbano, na verdade, o Líbano está na pior crise econômica e social da sua história. Né? Então, há riscos também, além dos riscos militares, são os riscos econômicos e políticos. Além disso, os Estados Unidos, França, Inglaterra estão mandando recados. Né? Eles mandam ao Irã. O Irã não vai entrar nisso, mas sabe que o seu parceiro, né, o proxy aí, do Irã é o Hezbollah. Na verdade, o recado é para o Hezbollah. Os Estados Unidos enviou porta-aviões, destroyers, né? Mas também é um risco, né? Os Estados Unidos entrar num conflito direto com o Hezbollah, porque vai envolver o Líbano
O Líbano não é presidido. Porque antes tinha o argumento de, né, mentira, mas a arma de destruição em massa do Saddam é um ditador. Tá? O Líbano, as coisas já são diferentes. Né? E a outra coisa importante é que nós estamos aí numa transição, é o fator que eu tenho mais destacado como novo, porque, infelizmente, Azenha, e você sabe isso, tudo que você falou até agora de Israel já aconteceu outras vezes. Não na mesma intensidade, mas matar jornalista. Está matando mais. Entrar em Gaza e matar. Já fez isso. Atacar esse hospital. Já fez. Então, assim, tudo do que você relatou aí, muito bem, objetivo, claro e detalhado, Israel já fez. A diferença é a intensidade. Nunca matou tanto. Agora, há uma diferença no cenário regional. Essa é diferente. Qual seja? Todos esses governos árabes sempre, há muito tempo, são próximos dos Estados Unidos e próximos de Israel. O Egito, desde 77, com a paz com Israel, pelo Jimmy Carter, recebe $1 bilhão por ano dos Estados Unidos. Os países do Golfo, idem. Só que já há um tempo esses países têm se afastado dos Estados Unidos e Israel, e agora, com a questão em Gaza, eles se afastaram mais ainda. É claro que nenhum deles vai agir militarmente, está fora de questão. Nenhum deles nunca agiu e não vai agir. Isso aí está fora de questão. Mas, politicamente e economicamente, esses países pesam muito. Então, isso também é um limitador para a ação do Netanyahu, que Israel tem muita relação, muitos negócios com esses países, principalmente do Golfo Pérsico. Turquia é outro. Então, nunca houve isso, repito, um afastamento desses países em relação aos Estados Unidos e Israel. O Egito e a Jordânia praticamente sempre foram instrumentos de Israel. Nenhum deles recebeu o Biden. Biden foi lá e não foi recebido. A rainha, com todas as críticas que eu tenho a ela, veja, foi na CNN e falou abertamente que é um regime de apartheid. Israel não gostou, tal. Mas, então, ou seja, o Catar, a Arábia Saudita. E dentre esses, o que eu vejo, o pivô de tudo é o Catar. Pivô para resolver. Porque o Catar abriga as lideranças do Hamas. Que, aliás, são um parênteses muito interessante. Todo mundo fala. E a própria Al Jazeera. E Al Jazeera, isso que eu ia falar. Ele abriga o Hamas, lideranças, Al Jazeera, o maior doador de Gaza, tem um dos maiores fundos de investimento do mundo, além do petróleo, e olha que interessante, tem base militar americana, e eles não fazem nada contra o Catar. Né? Entendeu? Paísinho poderoso. E, segundo alguns, ele que está negociando esses reféns que saíram. Então, ou seja, Reginaldo, há uma notícia, inclusive, de última hora, que é assim, um representante de Israel foi ao Catar no sábado para uma negociação em relação aos reféns que estaria em andamento nesse momento. O Catar realmente, como você disse, está jogando um papel central, né? Importante. E aí é muito interessante, porque depois a gente pode também discutir cada ponto desse. Eu só estou dando uma geral, né? O Catar faz tudo isso e ninguém acusa ele de terrorismo, ninguém rompe relação. O Lula fala qualquer coisa aqui, é um escândalo, né? Eu vou repetir, o Catar tem base militar americana. O Brasil não tem base militar. Abriga o Hamas. O Irã não abriga o Hamas na liderança. Ninguém ousa fazer qualquer tipo de atentado contra alguém do Hamas lá no Catar. E o Israel conversa com o Catar, que tem poder econômico, ele tem petróleo e, repito, fundo de investimento. E a Arábia Saudita é outro também. Enfim,
Os países árabes, e agora eu concluo, é muito interessante, porque os Estados Unidos, estou falando da perspectiva americana, tá? Construiu isso muito bem. Ele foi aproximando os árabes gradativamente, isolando a questão palestina. Muito bem, estou dizendo a perspectiva deles, não da minha. Isolou a questão palestina. Estava isolada. Agora não está mais. O que vai ser, a gente não sabe. Mas, nesse momento, não está mais. Pelas mortes, que está passando os limites, e principalmente por povo na rua. Esses governos árabes são ditadores, sem dúvida. O príncipe da Arábia Saudita é um assassino, porque ele não é bobo. Ele não quer gente na rua para causar problema para ele. O ditador do Egito também não quer. Ditadura em Marrocos. Nenhum ditador quer povo na rua. O Egito, desde 2013, não tinha gente na Praça Tahrir. Está lotada a Praça Tahrir. Iraque. Não, ninguém gosta de povo na rua, ditador. Então, isso está pressionando os governos para, como disser assim, vamos resolver esse negócio, está dando problema para a gente. Inclusive, de cumplicidade também. Isso aí está demais, matando os palestinos. Né? Então, esses governos retraíram. Os Estados Unidos hoje não tem aliado. Hoje, repito, não sei amanhã. Hoje ele não tem ninguém na área. Ninguém. Todo mundo se afastou e já vinha se afastando. A Arábia Saudita está no BRICS, Irã, com certeza, Egito, a Rússia e a China estão lá fazendo negócio com todo mundo, as monarquias do Golfo, Emirados Árabes. Então, é um momento político. É um momento político-diplomático, eu vou dizer, pior nos últimos 40 anos da política externa norte-americana. Pior. Assim, não é de discordar só, estou dizendo da perspectiva deles. Discordar, com certeza, eu sempre discordei. Mas eu falo deles estarem sozinhos. Eles estão sozinhos. Então, ao mesmo tempo, é o paradoxo. Age mais militarmente, né? Não tem apoio diplomático, e solta a besta de Israel. Né? Com a besta fera matando essas declarações que você colocou, essa coisa. Então, um horror. Né? Enfim, eu acho que isso só deu o quadro geral, e aí a gente pode explorar cada um deles. Eu queria, assim, essa repercussão o Rodinei fez um comentário. Estou surpreso com o Erdogan da Turquia. Eu ouvi o discurso do Erdogan fortíssimo. Ele fez um discurso numa manifestação em Istambul, um discurso fortíssimo contra Israel, falando do Estado criminoso. E eu também queria que você, nisso que você falou do isolamento, me chamou muita atenção que os Emirados Árabes Unidos, onde também tem base militar americana, chamaram uma nova uma nova reunião na Assembleia Geral para condenar Israel, votaram a favor da condenação de Israel naquela votação, ou seja, tudo indo ao encontro do que você acabou de dizer, não, Reginaldo? Sim, vou começar com o Emirados. O Emirados é o país que tem mais relação econômica com a Rússia. Ele foi pressionado pelos Estados Unidos e não votou no Conselho de Segurança contra a Rússia. Então, já vem essa tendência. E tem muito bom relacionamento com a China também. A Turquia, o Erdogan, alto lá, viu? O Erdogan não dá para confiar. Vou esquecer o ano aqui, já esqueci, mas não sei se vocês vão lembrar, quando teve também episódio em Gaza, e foi um barco da Turquia levar ajuda. Esse barco foi bombardeado por Israel, morreram cidadãos turcos. Todo mundo, no momento, dizia que ia ter guerra, porque o Erdogan deu declarações duríssimas. Eu já vi também o Erdogan em um encontro em Davos, criticando violentamente Israel. Mas depois ele volta. Entendeu? É medo de rua. Turquia é um dos lugares que está muito radical. A semana passada chegaram a cercar populares, pessoas. Base militar da OTAN. E aí, esse fim de semana, saíram quebrando lojas. Então, ele faz esses discursos para acalmar a galera. Mas tudo bem, nesse momento ele está... Mas eu não sei se ele é muito pragmático, tem bom relacionamento com Israel. Aliás, ele cancelou de véspera a visita, ele ia visitar Israel. Já estava tendo a crise.
Quando aumentou aí com gás, aí que ele saiu fora. Ele ia visitar. Né? Eu não vou muito na dele, não. Né? Ele pode ir ou não. Ele é o termômetro, essa coisa, manifestação, perder prestígio, sabe? Essas coisas assim. Né? Mas Emirados e Arábia Saudita é uma virada mais sólida, porque não é agora. Repito, eles estão já se aproximando. A Arábia Saudita, junto com a Rússia, determina o preço do petróleo no mundo. Eles são parceiros na OPEP+. Então, eles têm interesse, não é porque gosta da Rússia ou tem identificação com o regime. Tem nada de identificação. É por interesse ali específico, tentando equilibrar demandas internas e interesses externos. Esse é o fio da navalha que esses governos árabes, vou repetir, porque eu sempre falei isso, eu vou deixar claro, todos ditadores, ninguém apoia consistentemente a Palestina. Nunca apoiaram. Mas, por força das circunstâncias, acabam. Ainda mais agora que tem Rússia e China, não é só os Estados Unidos na região. Aí é que está. Essa é outra variável. Porque no Oriente Médio só ficava os Estados Unidos, ou não tinha ninguém. E a Rússia só a Síria, nunca foi além da Síria. Agora não, as coisas mudaram. Então, a política externa do Biden está à deriva. Isso é o mainstream americano, não é a esquerda, não. Thomas Friedman, Fareed Zakaria, que é pessoal dos democratas. Porque o Trump, com todas as críticas que mantém, ele tinha uma política para o Oriente Médio péssima. Volto a dizer que é da perspectiva dele, que era usar coisas de Abraão, que era justamente aproximar os árabes, os governos, e isolar a Palestina. Marrocos, Sudão, próprio Emirados entrou no acordo de Abraão. Hoje, esses acordos de Abraão estão vazando água. O Marrocos é um exemplo. O príncipe, lá, o rei do Marrocos, é o maior aliado de Israel. Sempre foi. Vai olhar as ruas lá do Marrocos, do jeito que estão. Lotado de gente. Então, eles vão começando a ter problemas, entendeu? Não sabe se essa multidão vai começar a reivindicar. Vai começar a reivindicar coisas além da Palestina, né? Direitos, essas coisas são perigosas. Ô, Nássio, eu queria fazer uma perguntinha para você. A gente está acompanhando aí, você está falando da política dos Estados Unidos que está à deriva, e a gente está vendo as cenas horrendas, né? Eu não posso nem abrir as redes sociais agora que aparecem umas cenas horrendas do massacre que Israel está fazendo lá em Gaza. E eu queria te perguntar o seguinte, pelo que você tem acompanhado nas redes, como é que está aí essa guerra de narrativas? Israel continua tendo o apoio de toda a mídia ocidental para o que ele está fazendo, para o que eles estão fazendo lá? Olha, eu acho que do dia 7 até agora tem etapas. Né? A do Brasil a gente deixa para o final, porque ela é sui generis. Então, a gente deixa para o final. Então, primeiro momento, os ataques do Hamas, horrorosos. Eu, particularmente, saí, escrevi na hora, sem problema nenhum, condenando. Sim, coisa que não aconteceu com os outros. Isso eu não... Aí não é nem de análise, sou eu individualmente, como pessoa, tudo, não admito isso. Isso não existe. Então, não existe no campo da política, não existe um campo de resistência, porque muita gente confundiu falando que é resistência. Resistência é agora. Agora sim. O Hamas está lá agora resistindo. O que fez no dia 7, não. É que matou trabalhador chinês, matou beduíno, matou judeu que é a favor da Palestina. Quando mata aleatório, é terrorismo. Aleatório, não tem nada. Bom, a imprensa repercutiu e até hoje tem resquício do dia 7. Você percebe, né? A tentativa de, tal pessoa que morreu. Dia 7 ainda vem, né? Mas diminuiu, né? Diminuiu. Passou para a segunda fase, que era o dia 7, e falar que precisava de resposta. Né? E a mídia repercutindo em Israel. E no Brasil, eu cheguei a discutir no Twitter, jornalistas da grande mídia, falando, assim, literalmente, que não viam problema nenhum em ter o Ministério da Defesa de Israel como fonte. Isso virou esse jornalismo, né? Lixo.
Mas, enfim, isso foi mudando. Foi mudando. Então, na mídia americana, Washington Post e New York Times, não que tenha abandonado Israel, mas você já vê críticas. Tanto é que em 2020, eu posso errar na data aqui, mas teve outra crise de Gaza que o New York Times colocou as fotos de criança palestina na primeira página. As crianças foram mortas, numa outra ocasião. Então, isso tem aparecido. E aí, Sinara, vocês que são aí mais competentes que eu, sabem disso e estão atentos. Porque tem um limite que você pode pôr a narrativa que você quiser. Não tem jeito. É muito assintoso, é muito evidente, está muito na cara, como se diz, né, o que está acontecendo. Então, você veja, chegando aqui no Brasil, as pesquisas aí deram mais ou menos, quer dizer, a grande maioria condena os ataques do Hamas, com certeza, e a maioria condena Israel. Com toda essa mídia aí corporativa, fazendo um trabalho, repito aqui, não é ideológico, eu não quero trabalho ideológico, é trabalho sujo, não tem ética nenhuma. E aí, segundo as pesquisas que eu li, 62% mais ou menos condenam a ação de Israel aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, todas as pesquisas, todas, eu vi em cinco órgãos de mídia, a maioria condena a ação do Biden em relação à Palestina. Né? Nos eleitores democratas, até a semana passada, o Biden já tinha caído 11%. Nos eleitores democratas, despencou. Então, está mal avaliado. E as pesquisas estão crescendo a avaliação contrária à ação do Joe Biden. Então, a posição do Lula foi corretíssima, né, Nasser? Eu acho que no início ele hesitou. Ele deu uma hesitada, acredito eu, olhando para a política interna, né, com medo aí de um centro e tudo. Mas depois eu acho que ele percebeu que não adianta isso. Né? Não adianta, vamos dizer, moderar as avaliações em relação a Israel. E acho também duas coisas em relação ao Lula, pessoalmente. Eu não estou falando isso só agora. O Celso Amorim, para mim, é o melhor ministro da história do Brasil, um dos melhores do mundo. Mas ele não é assessor político. Era o Marco Aurélio. E o Lula falou isso uma vez, no velório do Marco Aurélio. Eu estava lá. Ele falou, ele disse, o Celso é o gabinete, o Marco Aurélio é a rua. Então, nós estamos faltando gente de rua para estar ao lado do Lula. Eu estou interpretando isso. E tanto é que o Lula, na hora que sai do Itamaraty, os discursos dele são mais contundentes. O Itamaraty fica dando aquela coisa. Ele disse, olha, continua afirmando que os ataques do Hamas são terroristas, mas diz que o Estado de Israel está fazendo genocídio, que o Netanyahu é um cara insano, né, e que quer destruir a faixa de Gaza. Coisa que eu repeti aqui. Qatar fala, é aliado de Israel, Putin falou, vive falando com o Netanyahu. É isso. Quer dizer, os governos estão falando. Uma ministra do governo espanhol, declaração duríssima contra Israel. E aí, vai romper com a Espanha? Tudo. Então, acho que o Lula foi calibrando. E aí, eu acho que essas pesquisas, contrariamente ao que alguns estão pensando, vi colegas meus falando as bobagens, que o Brasil é da paz e o Lula não está falando isso. Contrário. Por quê? Porque a maioria das pessoas condenou o Hamas e a maioria da pessoa condenou Israel. Que é a posição do Lula. Véio. Eu acho que não tem nada a ver com esse negócio de opinião pública e caiu o Lula com isso, porque as pesquisas, a par disso do Lula, que fizeram sobre a guerra, eu acho que é a posição do Lula. E aqui no Brasil deu uma baixada de bola nas redes, mas me disseram, porque eu não assisto, faz quase 30 anos, sei lá, que ontem o Fantástico foi um show de horrores. Né? Eu não vi. Fazendo propaganda de Israel. Né? Foi, eu vi também os comentários. A Globo News, no início,
só Israel. Agora continua, majoritariamente, mas dando uma maneirada. Volta e meia eu escrevo lá, às vezes o Marcelo Lins responde para mim. Não, é umas coisas inacreditáveis, gente. Eu falei, se for para esse lado, eu não sou do jornalismo, mas dei mais de 20 anos aula para jornalismo internacional. Todo mundo da Globo ia ser reprovado no primeiro ano de jornalismo. Eles não cumprem regra nenhuma de jornalismo. É um negócio inacreditável. Inacreditável. Eu estou falando da Globo porque às vezes aparece no meu Twitter, porque eu também não vejo. Mas às vezes aparece o CNN aqui, tudo é uma tragédia. Então tá difícil. Mas só para finalizar, pegando o gancho do Azenha, na fala inicial dele, há uma perseguição muito grande no mundo contra a mídia independente. Então, lá o Jazeera, que é a única fonte de notícias que a gente tem até agora. E o Biden, não sei se você viu, teve encontro, ligou para o príncipe do Catar, falou para maneirar. O príncipe do Catar divulgou, ao Jazeera pôs a primeira página. Falou, o Biden está querendo tirar. Então, aqui, ali, no Brasil, todo lugar, tem pressão. Né? No mundo ocidental está pressionando as universidades. Lá na PUC, não alunos, gente de fora. E não é agora, eu recebo muita gente protestando, pedindo para a PUC me tirar do quadro professor, do Salem Nasser, na GV, colegas lá da PUC do Rio. Tá. Outro dia eu vi num colégio aqui de São Paulo, da Elite, foi demitida uma professora que fez críticas, foi demitida. Uma ação, eu acho impressionante, viu, Reginaldo? Porque essa é uma ação mundial, né? É uma ação de calar as pessoas, calar as críticas, e me parece muito bem organizada, porque ela se dá, organizada. Ela se dá no mundo inteiro, é incrível. Porque, Azé, sabe, 2009, 2010, vazou um documento do Estado de Israel, junto com os Estados Unidos, que elaboraram o que hebraico chama Hasbara, que é um tipo de propaganda, mal traduzindo. E eles dão orientações. Então, por exemplo, se alguém falar isso, aquilo, aciona tal coisa e faça isso. Para coibir. Então, eu acabei de ver agora uma notícia que tiraram do ar. Posso errar agora. É uma da Bandeirantes, acho que do Rio Grande do Sul, não sei. É um lugar, como é que chama? Uma local lá da Bandeirantes, porque estavam fazendo assim, transmissora, propaganda explícita de Israel, que estava tão na cara e tirou. Aí eu fiz a pergunta: vai ter processo? Porque se faz isso, é antisemitismo. Vai ter contra isso? Não vai, né? Está todo mundo falando. O ministro da Defesa de Israel disse que quem mora em Gaza não é gente, é animal. E até conversando com as pessoas, falei, eu não trato nem animal assim. E acho um horror quem trata. Então, eles estão dando declarações tranquilamente, não acontece absolutamente nada. Está liberado, está liberado. Então, é isso. Então, infelizmente, mas é isso que eu estou dizendo. O que você mostrou, o Azenha mostrou tal, esse quadro, as pessoas sabem, estão vendo isso. Entendeu? Então, tem limite. Começa a afetar o princípio básico do mundo. Né? E o Netanyahu está encurralado, internamente e externamente. Mas eu ouvi ontem a Hillary Clinton. Eu tenho uma planta aqui em casa de boldo, tomei bastante para ouvir. A Hillary Clinton diz com todas as palavras: é assim que tem que agir. Não há outra maneira. Que nojo. É isso. Aí está circulando a gravação dela. Então, é isso que eu estou falando. Árabe não é gente. É verdade, eles falam isso. Não tem novidade nisso. Então, é uma consequência acumulada de um processo. De tudo, de todos que estão se manifestando. É um acúmulo de coisas. Entendeu? E vem à tona, solta isso
vem à tona. Então, é a diferença. Quer dizer, a diferença que o Lula fez certo, não estou dizendo que não, pelo contrário, trazer os brasileiros que estão em Israel, dar toda assistência. Mas você vê como é que é. De Gaza não consegue. Essa é mínima, a diferença é clara. Né? É clara essa. Está dando toda assistência, mas não consegue. O secretário-geral da ONU, o Guterres, é um homem moderadíssimo. Foi primeiro-ministro de Portugal durante muito tempo, todo mundo conhece. Ele falou aquilo lá de Israel, pronto. Por quê? A maior humilhação que eu já vi a um secretário-geral foi ele ir lá para a fronteira, enquanto secretário-geral da ONU, não poder passar a fronteira. Nem ele. Deu a conferência ali. Não sei se vocês viram. Todo mundo ali ao ar livre entre o Egito e a faixa de Gaza. O Israel não está dando autorização para agentes humanitários. É isso o Estado. Veja, eu vou lembrar o pessoal, às vezes é uma coisa técnica, mas é importante. Direito internacional humanitário é o seguinte, ele admite que tem a guerra, ele é muito pragmático. Há, inclusive, problemas do pessoal do direito internacional humanitário com os direitos humanos. Mas, enfim, direito internacional humanitário admite que tem a guerra. Ok. Tendo a guerra, como minimizar? Então, algumas regras que deveria minimizar. Eles não respeitam. Nem os agentes, nem as regras. Eu acabei de ver, Zenha, também pus até no meu Twitter, os palestinos num lugar que não estavam os tanques, estava andando de carro, um cara viu, filmou. Está circulando aí. Um tanque vira e dá um tiro num carro. O Hamas está passeando de carro? Não está, né? Nem é efeito colateral, porque está olhando o carro, tá olhando as pessoas. A pessoa está andando. Né? E, além disso, outro lugar que está acontecendo, Cisjordânia. Não tem Hamas na Cisjordânia. Até início de 7 de outubro. É esse. É esse aí do tanque. Olha lá. Tirou no carro. Isso foi naquela avenida, na Avenida Central de Gaza. Esse carro estava subindo essa avenida que separa o leste do oeste de Gaza. Os tanques de Israel estiveram ali pelo menos por algumas horas. O Hamas diz agora, recentemente, que os tanques se retiraram. E o Financial Times publicou um artigo muito interessante falando que como que Israel está se comportando em campo, quer dizer, entra e sai, se movimenta, não fica parado os tanques não ficam parados para evitar ataques do Hamas. Porque no primeiro dia eles foram bastante alvejados. Eu vi um analista militar russo falando, com granada. Aí eles estão... Agora, na Cisjordânia, que não tem Hamas, e nenhum palestino é armado. Até dia 7 de outubro já tinham sido assassinados 300 pessoas, e agora estão sendo outros. Qual a explicação? Porque tudo é o Hamas. Veja o nível que chega. Eu vou falar aqui, porque foi público. E eu também, como dizia meu professor Maurício Trottenberg, que era anarquista, ele dizia, Reginaldo, tira o título de doutorado, aí você fala o que você quiser. Então, pode vir. É um professor considerado fundador da ciência política no Brasil. Bolívar Lamonier. Tucano e tal, mas era um pouco civilizado. Ele escreveu no Estadão, ele apoiou o Collor. Ele apoiou o golpe, apoiou o Collor, não. Collor não é nada, apoiou o Bolsonaro. Né? Aí ele vai escrever sobre o conflito. Muito bem. O que ele escreveu na página de opinião do Estadão? O eminente professor Bolívar Lamonier. Que o Hamas existe desde 1948. O Hamas foi fundado em 87. Mas qual é a questão do texto? Isso que é importante. Não é um erro factual. É que é o centro do argumento dele. Porque Israel tinha que agir assim desde 48, porque tem o Hamas. Então, ou seja, se não tem o Hamas em 48, como é que eu vou argumentar? 48, 67, né? Então o cara muda a história para encaixar o argumento dele. Professor, considerado fundador da ciência política. Eu escrevi um texto, mandei, eu queria ver ele responder. Quer dizer, é isso.
acaba sendo ridículo. O cara é ridículo. Porque essa ideia de ficar falando tudo é o Hamas esgotou. Não dá para falar isso. Essa que é a questão. Cisjordânia, antes de 87. Quando o Hamas... 2018. Vocês procuram aí. 2018, 2019. Os palestinos em Gaza organizaram grandes manifestações populares, que é a minha opção. Essa é a minha opção. Sem o Hamas. O Hamas não participou. E iam para a fronteira ali de Gaza para atravessar, colocando fogo em pneu para não enxergar tudo. Mataram, assassinaram por franco atirador 180 pessoas. Milhares feridos com tiro na perna para ficar inválido. Não teve uma morte de um israelense. Uma. Teve um. Não teve um foguete. Como é que explica? Então, há uma estratégia para cair nisso, que é desqualificar qualquer coisa terrorismo. O BDS é boicote, desinvestimento e sanções, que é uma proposta palestina desde 2005, baseada na África do Sul. Para Israel, BDS é terrorismo. Ou antissemitismo, né? A outra desculpa é antissemitismo. Todo mundo... A outra é essa. Quer destruir o Estado de Israel, é antissemitismo porque você quer destruir. Se eu sou contra o Estado de Israel, vai dizer, sem Israel os judeus não vivem. De onde você tirou isso? Mas, enfim, tem uma série de instrumentos que vão te empurrando, ou vão empurrando a população palestina para um caminho, que é esse aí. Que é esse que está acontecendo aí agora. Agora, qual o resultado disso tudo aí? Primeiro, não precisa de futurologia. Não é futurologia. Vai acabar com os palestinos? Não vai matar 2 milhões. Né? Que, aliás, esse é um argumento cínico, não sei se vocês já viram, do sionista, dizendo que por isso não é genocídio. Que bonzinho, hein? São muito legais. Né? Mata só 10 mil, 12 mil. Estão escrevendo isso, estou falando sincero. E professores estão escrevendo isso. Então não vai matar todo mundo. Não vai ocupar, não, porque Israel não quer. Já vazou um documento do governo de Israel que queria ocupar. Porque nem os Estados Unidos apoiam, porque aí é o fim do mundo. Então não vai reocupar Gaza. Terceiro, o Hamas vai acabar? Não tem um analista que diz isso. Vamos supor que não é verdade, mas acabe. Qual outra que vai surgir? Organização. Uma que vem com o Rousseau e o Kant na mão? E uma bandeirinha? Tá? Não é, né? Vamos perguntar para essas pessoas que tiveram filho, irmão, pai, amigo, vizinho, namorada, mortos, assassinados. Vamos perguntar para eles o que eles vão achar. Não, vamos bater um papo. Não vai, ué. A Autoridade Nacional Palestina acabou. Que aqui tem embaixada, que conversa com Israel, já acabou. De nada. Ninguém quer saber mais da Autoridade Nacional Palestina, que aqui tem representação diplomática no mundo. Porque está desacreditado. Eles vão lá, falam, ninguém respeita, e aí acaba o crédito deles na coisa. Enfim, eu acho que esse é o cenário, a besta-fera, o que o Azé colocou lá do Netanyahu, vai agora para os religiosos, porque ele não consegue se manter. Então, assim, deriva, sabe? Quando você está deriva, não tem plano nenhum. Não é nem plano que você não concorda, não tem plano. Mata aí um punhado. Aquele comediante lá, egípcio, que fez sucesso, ele tem razão. Falou, qual que é a taxa do dia? Quantos mortos de Israel vale para a Palestina? Pode ser um para 3, um para 4. É igual a taxa de câmbio. Você precisa saber qual que é. Um para 10, um para 15, um para 20. Mas você não sabe. Eu acabei de colocar no Twitter também, as notícias são surreais, né? E a imprensa reproduz. Israel atacou 600 alvos do Hamas em um dia. Se é isso, eu disse que é a maior força armada do mundo, o Hamas. Por quê? 600 num dia. Faz 21 dias, pelo amor de Deus, haja foco do Hamas. Nossa, eram só 1.600. Ô, Nácia, a gente já está terminando aqui a nossa live. Desculpa te interromper,
Termine aí, que a gente já está encerrando. Não, que isso. Já passou todos os horários aqui, já somos aqui 13h20. Deixa eu só ler aqui esse comentário do Cal, confirmando, olha só. Boa tarde, TV Fora. O azeite de oliva na Espanha está a preço de ouro. A cada 5 dias sobem os preços. E aí dizem que a culpa é do aquecimento global, gente. Nasser, muito obrigada aí pela sua participação, tá, querido? Como sempre, maravilhoso. Obrigado, professor. Mais uma aula. Vez. Obrigado. Obrigada. Desculpa que o sangue sobe, aí já passo o horário. Não tem problema. Não tem problema. Obrigada, Nasser.